Eu vou resolver o exercício 50 do capítulo 4 do Tipler, que fala mais ou menos assim. Tem uma bolinha com o peso de 100 newtons que está sendo equilibrada está sendo apoiada em duas cordas, uma aqui na direção horizontal e uma com um ângulo de 50 graus em relação ao teto. E ele pergunta qual a tensão nas duas cordas. Eu já adiantei aqui a resolução e aí a gente vai só comentar ela, para ser um pouco mais rápido. Então, o que a gente sabe? Tem uma força-peso de 100 newtons que está puxando a bolinha para baixo. E a gente sabe que a bolinha não vai cair. Por que ela não vai cair? Porque tem uma força contrária a peso, exatamente o contrário a peso, que senão se fosse maior ela estaria subindo, se fosse menor ela continuaria caindo. Então, a gente sabe que essas cordas estão fazendo uma força nessa bolinha que é exatamente 100 newtons. Aí, como é que a gente pode separar esse problema em dois? A gente pode visualizar até essa metade que aqui a corda está completamente reta. Então, tem uma força aqui de tração que é exatamente igual à força-peso, só que no sentido contrário. Então, peso é menos tração. Aqui a gente vai estar adotando o J para cima como positivo e o I para o lado para a direita como positivo. Então, o peso vai ser menos a tração, esse Tzão grandão, que seria menos 100 newtons na direção J. E essa força, ela vai se decompor aqui, que quando chegar nesse ponto, vai um pouco de tensão para cá e um pouco de tensão para lá. E olha só o que vai acontecer. A gente pode analisar que a soma dessas coisas tem que ser exatamente igual à tensão, que é essa força que está se dividindo aqui. Isso daqui tem que se anular porque a bolinha não está subindo. Então, T1 mais T2 tem que ser igual ao T. Então, eu escrevi isso daqui aqui. E a gente pode começar a trabalhar com isso. Como ele pede a tensão, seria interessante a gente calcular o módulo da tensão, né? Qual que é o valor da tensão em newtons, não em um vetor. A gente quer a tensão, de fato. Então, o que a gente vai achar aqui? Que T1 vai ser menos o módulo de T1 na direção I. Por quê? A direção I, ela está sendo positiva para cá. Então, está na direção contrária a I, por isso negativo. E o módulo de T1 vai ser esse próprio T1 que a gente achou em módulo, porque só está na direção X. Ele só está na direção X, que seria a direção I. Então, por isso a gente pode afirmar isso, que T1 é menos T na direção I, menos o módulo de T na direção I. Então, o vetorzinho vai ser igual ao valor numérico dele, o módulo, na direção I, só que com um sinal invertido, porque a gente adotou o I como sendo positivo para a direita. E aí a gente pode fazer essa mesma análise para força na componente, para o T2, só que ele está inclinado. Então, seria muito mais interessante se a gente separasse no eixo, essa força no eixo X e no eixo Y. Então, para isso, a gente vai decompor, e aí a gente sabe que se a gente multiplicar por cosseno, a gente vai ter o valor da componente, se a gente multiplicar esse módulo, né? Então, se a gente multiplicar T2 por cosseno de θ, que θ no caso é 50 graus, a gente percebe aqui que eles têm essa semelhança, então que esse grau é igual a esse grau, então também é 50 graus. Então, se a gente multiplicar T2 por cosseno de 50 graus, a gente vai obter exatamente o módulo, né? Então, a gente vai obter exatamente o vetor. Então, esse vetor na componente x vai ser o módulo de T2 multiplicado por cosseno na direção I, dessa vez positivo. E a gente faz essa mesma análise na direção J, né? No eixo Y. Então, T2 vezes seno de 50 graus na direção J. Aí, a gente já tem tudo que a gente precisa para resolver o problema. Porque a gente sabe que na direção X, T1 vai se anular com T2x. Então, a gente pode igualar T2x, que seria isso daqui, o valor numérico mesmo tem que ser igual ao valor numérico de T1, para eles se anularem, né? No caso, menos T1, T2 menos T1. T2 cosseno de 50 menos T1 igual a zero, então passo T1 para cá, então T2 tem que ser igual a T1, esse valor.
E aí a gente não consegue fazer muita coisa com isso ainda, mas a gente consegue fazer no eixo Y. No eixo Y, a única coisa que está atuando é justamente o T2Y. Então, o T2Y, que seria T2 vezes seno de θ, tem que ser exatamente igual à tração, que é 100 newtons. Então, o valor de T2, de fato, vai ser 100 newtons dividido por seno de 50 graus. E aí a gente pode usar esse valor aqui em cima. Então, 100 vezes 100 sobre seno de 50 graus, que foi o T2 que a gente achou, vezes cosseno de 50 graus vai ser igual a T1. Ou seja, o T1 vai ser igual a 100 cotangente de 50 graus vezes Newton. É meio abstrato a gente ver isso, então a gente pode pegar uma tabelinha trigonométrica e ver quanto que é esse valor de fato. Então a gente acha que o seno de 50 graus é esse valor, cosseno de 50 graus é esse valor, e a gente consegue essa aproximação, que faz bastante sentido, porque era de se esperar que o T2 fosse um pouco maior em módulo, porque só na componente Y ele vai ter que ser 100 newtons, então ele também precisa ter um pouco na componente X, então a gente faz esse balanço e a gente tem que saber, a gente imagina que vai ser maior do que 100, e na componente X a gente pensa que ele vai se decompor ali, vai ter alguma coisa, fica um pouco de visualizar, mas com esse valor numérico fica muito mais claro. O próximo exercício que a gente vai resolver, também do capítulo 4, é o 75. Ele fala assim, que a gente tem um plano inclinado com um ângulo de θ e uma massinha M1 e uma massinha M2. E ele pergunta qual a aceleração em termos de M1 e M2. Primeiro a gente precisa analisar essas forças e como isso vai se comportar antes de sair fazendo conta. A gente percebe que a gente tem uma força peso na massinha M2, que a gente sabe que vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. Uma tração, que isso vai gerar. E a mesma coisa na massinha M1. Só que no caso, essa força peso vai se decompor na componente horizontal e na componente vertical. Apesar de que ela não vai fazer muita diferença para o que a gente está querendo. Porque o plano é sem atrito, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, não vai interferir, porque o peso nunca vai ser maior do que a normal, só vai diminuir um pouco o tamanho da normal. Enfim, então o objeto não vai sair voando, isso que eu quis dizer. Então, essas são as forças que interessam a gente, essa daqui não tanto, mas isso daqui e isso daqui. Por quê? Como é que esse parzinho vai lidar? Vamos supor que M2 é maior. Então, intuitivamente, a gente já pensa que ele vai gerar uma aceleração para baixo e isso daqui vai tentar ir contra. E se o M1 for maior, ele vai conseguir gerar uma aceleração para essa direção com uma força dessa massa tentando ir contra. E se as massas forem iguais, na verdade, se a massa vezes o seno, né, se essa força em si for igual a essa força aqui, vai estar em equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o PM como peso do movimento para ficar mais fácil, porque eu não achei tão interessante chamar de PX, porque aí a gente estaria adotando isso daqui como plano X, isso daqui como plano Y, achei que ia ficar um pouco confuso. Deixa de chamar de P do movimento. Peso na direção do movimento vai ser P1 vezes seno de θ, que é a direção na direção do plano K. Então eu fiz um esqueminha que vai ser interessante pra gente, que eu direcionei o plano K, criei um vetor diretor para o plano K e um para o plano J, porque a gente não vai ficar somando muitos vetores, só mais para a gente conseguir escrever em forma de vetor, para ficar tudo mais bonitinho. Então, o que a gente pode fazer? Esse P1, na verdade, é massa 1 vezes a gravidade, né? Mas isso não importa tanto. Então, isso daqui a gente precisa saber, que vai ser muito importante. Então, essa daqui é a análise que eu fiz. Se M1 for maior do que M2, então, vai gerar uma aceleração nessa direção. E essa força-peso vai fazer uma força contra esse peso M. Então, na verdade, a nossa força resultante vai ser isso daqui, né? A força-peso menos
peso que importa, né, o módulo da força peso que importa, o peso na direção do movimento, menos o peso do bloquinho 2. Isso na direção K, que é a direção do plano inclinado. Porque repara que esse peso vai ser transportado meio que para cá, nessa direção. Então, a direção que importa, na verdade, depende muito de qual massa é mais pesada, de onde que vai sair essa força resultante. Porque se sair para cá, mesmo essa força estando inclinada, ela vai passar para o lado de cá. Então, por isso eu fiz essa diferenciação. Que aí, se for maior o M1, o M2 se o M1 for maior do que o M2, vai gerar uma aceleração e uma força resultante nesse sentido. E aí, no outro caso, ao contrário. E aí vai ser na direção J. Então, a gente sabe, isso daqui é só um esqueminha para a gente lembrar como é que decompõe a força, mas a gente sabe que força é massa vezes aceleração. Então, eu posso escrever nos dois casos, né? No caso de de M1 ser maior, consequentemente o peso, o P1 não é exatamente o M1, né? Na verdade, o M1 vezes o seno de θ. E aí o G, tecnicamente, se anularia, assim. Então, isso é o que realmente importa. M1 vezes o seno de θ vai ter essa diferençazinha porque o peso está se decompondo. Então, nessa análise do M1 ser um pouco maior, o M1 vezes o seno de θ ser maior, a gente vai conseguir isso daqui. E repara que a massa não é só a massa do bloquinho M1, é de todo o sistema. Então, dá para imaginar tudo isso daqui como uma coisa só. Porque essa força vai estar puxando tanto esse bloquinho quanto esse bloquinho. Então, a gente soma essas duas massas e multiplica pela aceleração. E a gente isola a aceleração, que a gente vai ter peso M, que é o peso... Onde estava que eu deixei? Aqui, o peso 1 vezes o seno de θ, menos o peso 2, dividido por M1 mais M2, isso na direção K. Se fosse... coloquei errado aqui. Se o M2 fosse maior do que o M1 vezes seno de θ, aí a gente teria essa outra situação aqui. Do P2 menos peso na direção do movimento, que no caso, que tenta ir contra o movimento, né? Sobre M1 mais M2. Isso seria escrevendo em forma de vetor, tudo bonitinho, para a gente conseguir visualizar que para cada lado vai ser uma aceleração apontando para um lado diferente, não é exatamente um lado contrário, mas se a gente quiser pensar em módulo, valor em si, vai ser algo assim, né? Pensando em módulo mesmo, seria o módulo disso daqui. Então, G, a gente pode colocar em evidência M1 menos M1 vezes seno de θ sobre M1 mais M2. E aí a gente vai ter o valor numérico da aceleração mesmo, e aí a gente faz essa análise para saber se é apontando para cá ou para cá. Então, essa é a ideia do exercício. No Tipler tinha algumas coisas extras, então ele pedia também para calcular a tensão, pedia para calcular com um exemplo numérico, mas para ficar um pouco mais simples, como já ficou extremamente grande o vídeo, eu decidi dar uma simplificada. Para finalizar, eu vou resolver um exercício um pouquinho mais simples do capítulo 5 do Tipler, o exercício 3, porque o vídeo já está ficando bem grande, que eu vou fazer uma análise mais simples também. Ao invés de fazer essa análise mais crítica, pensando em vetor e tudo mais, eu vou tratar tudo em módulo. Em módulo no sentido literal de que eu também não vou me importar com o sinal. E aí eu vou fazer toda essa análise necessária, essa análise vetorial, visualmente através desse diagrama. Então, o que a gente pode perceber? Quais são as forças? O exercício fala assim que tem um plano inclinado, que nesse plano inclinado tem um bloquinho que está parado por conta do atrito. Quais são as forças que estão atuando nesse bloquinho? Então, ele vai ter uma força-peso, essa daqui, que vai se decompor na componente que eu estou chamando de Y e na componente que eu estou chamando de X, que no caso seria a componente X seria paralela ao plano inclinado e a componente Y perpendicular ao plano inclinado. E aí, então, essa força-peso, que é massa vezes a gravidade,
vai se decompor no eixo x e no eixo y, dessa forma, e aí isso vai gerar uma força normal. Então, essa força normal, a gente sabe que é igual à força em PY, a força peso decomposta nisso que a gente está chamando de eixo Y. Por quê? O bloquinho está parado, ele não está nem subindo, nem entrando dentro do plano, nem saindo para fora do plano. Então, ele está... essas forças têm que se anular. E a mesma coisa vale para isso daqui. A gente tem um px na horizontal e uma força de atrito sendo criada num sentido contrário. Aí o que a gente pode fazer? A gente sabe pelo último exercício, a gente fez essa análise, não tão aprofundada, mas a gente sabe até do ensino médio, que a gente consegue decompor dessa forma. No plano inclinado, o PY vai ser o peso vezes o cosseno e o PX vai ser o P vezes o seno. E aí a gente pode fazer assim. A gente sabe que em módulo, né, no caso isso é menos isso, mas em módulo a força de atrito tem que ser igual ao Px. Então, Px é mg seno θ, e a gente sabe que a força de atrito no limiar do movimento, ou seja, quando ele está para se movimentar, vai ser a força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Só para ficar um pouco mais claro, a gente pode desenhar o gráfico, que é o seguinte: essa força de atrito não vai simplesmente empurrar o bloquinho para cima, ele não vai sair andando com essa força de atrito. Então, ela sempre vai ser uma força que vai depender de Px, querendo ou não. Então, se Px for muito pequeno, não tem como essa força de atrito ser maior do que o Px. A força de atrito sempre vai ser menor ou igual ao Px. Então, ela vai indo, acompanhando o Px, até que chega um momento que ela não consegue mais parar de vencer o Px. Não consegue mais vencer o Px. E aí, nesse momento, começa a acontecer o movimento, e aí passa a atuar a força de atrito cinética do movimento, e até aqui estava atuando a força de atrito estática. Nesse ponto, é o que a gente consegue calcular com a força normal vezes o coeficiente de atrito cinético. Então, a gente sabe que isso daqui é maior ou igual à força-peso. E isso daqui, a normal, a gente já tinha visto, já tinha discutido, que era mg cosseno θ, porque é o componente y em módulo, né? Tudo em módulo, isso daqui, em módulo nos dois sentidos. Em módulo tanto de ser o valor numérico, quanto de ser, não estou tratando o sinal. Então, isso daqui tem que ser maior ou igual a isso daqui. Então, o coeficiente de atrito, a gente consegue cortar isso daqui e passar dividindo, o coeficiente de atrito tem que ser maior ou igual a tangente de θ. Como é um exercício de alternativa, isso está exatamente na alternativa D.